Agora é o seguinte, você tem Bíblia aí? Papel, celular. Se você tem, abra sua Bíblia comigo. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês muito top. Amém? O título dessa mensagem é O Evangelho como estilo de vida. O Evangelho como estilo de vida, Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas assim, cadê o Edvan? Vem cá, Edvan. Vem cá, Danilo. Tu que é doido igual eu? Cadê o Odaí? Vem cá, Odaí. Cadê? Tati, vem cá, Tati. Deixa eu ver. Dayana, vem cá, Dayana. Ah, tá bom. Deixa eu ver quem. Dayana, vem cá. Deixa eu ver. Irmã Edma, vem cá. Preciso de mais uma mulher corajosa. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Vocês não vão dançar, eu prometo. O Edvan vai dançar. Galera, é o seguinte, o Evangelho como estilo de vida. O que define o estilo de alguém? O que define o estilo de alguém é a maneira como ele se veste, corte de cabelo, para quem tem cabelo. Tá acabando aqui. Entendeu? A maneira como se porta, as atitudes que toma, a maneira que fala. Isso são algumas características que definem alguém. A gente pode olhar a Gabi, uma moça bonita, baixinha, entendeu? Que gosta sempre de andar bem arrumada. Mas uma coisa que me chama muita atenção no estilo da Gabi é que ela é uma menina descontraída. Ela fala ligeira, às vezes ela é toda rapidinha, meu amigo, parece uma ratinha. Mas é muito bacana. E aí, a gente tem aqui uma menina que ela é bem extrovertida, entendeu? Ela é assim em casa, irmã Eldima? É. Ah, ó, a gente já tem a Bárbara, a Bárbara ela já é mais fechada, mais, entendeu? Mas é um amor de pessoa. Aí a gente tem aqui a Dayana, discípula da minha esposa. Eu não sei o que essas duas discipulam lá em casa. Mas 1 hora discipulando é 40 minutos rindo. Cadê o meu amigo Danilo? O Danilo é o cara mais valente que eu conheço, apesar do tamanho e da estatura. Em contrapartida, a gente tem o Edvan. Pensa no amor de pessoa manso. E ele faz o estilo do playboy marombado. Relógio de ouro no pulso, bonezão. Quando ele vai tirar foto, ele sempre coloca ali um efeito de um óculos. Rapaz, esse cara não vai me tirar esse óculos não, toda foto é isso. E a gente tem a irmã Eldma, uma mulher calada, uma mulher guerreira. Mas quando arregaça a manga para fazer, meu amigo, sai da frente. E ela bota para fazer. É uma mulher que ela não tem barreiras para ela cuidar da família, para trabalhar e para servir ao Senhor. O Danilo, em contrapartida aqui, ó, apesar do tamanho, é um cara bravo. Eu sei que é. Ele sabe que é, né, maninho? Mas é um cara gente boa e é apaixonado por Jesus. Aí nós temos o Aldaí. O Aldaí, ele parece calado. Só para quem não tem intimidade. Porque para quem tem intimidade, sofre bullying. Assim, o Aldaí foi um cara que eu me apaixonei pela amizade do Aldaí. Presta atenção, gente. Quando eu vim para a igreja, chega mais perto, maninho. Quando eu vim para a igreja, o cara mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite, me chamava para comunhão, me chamava para gente sair, né, mano? Aí, não, mas foi um cara que tem parcela de culpa de eu estar aqui hoje. Tá vendo o que tu fizeste? É um cara extremamente extrovertido, um cara muito bagunceiro, um cara muito para cima, mas é um cara que ele se importa com as pessoas. É um cara que ele investe a vida no reino, ele trabalha a semana toda, final de semana ele vai para... Quantos quilômetros é para lá, mano? O cara vai 70 quilômetros lá, é para o Mamiá, né? Para o Mamiá fazer a obra, entendeu? A obra missionária.
Então são aqui estilos de pessoas, estilos de temperamentos diferentes, estilos de se vestir, estilos de se comportar, estilos de falar diferente. Galera, se vocês quiserem sentar, eu quero que vocês vão desfilando. Vai, desfilando. Cadê a música do desfile? São estilos de vidas diferentes. Então, a gente vai falar um pouco sobre estilo. Como eu falei no começo, o que você veste, a maneira que você fala, como você se comporta, as atitudes que você toma, o seu cabelo, a sua maquiagem, a sua roupa, tudo isso define um pouco do seu estilo. Do seu estilo. Mas a gente vai falar sobre estilos, né? E vamos fazer o seguinte, o Evangelho como estilo de vida. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Rodrigo, dá para a gente acompanhar ali no telão? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Essa palavra é muito top. Rapaz, eu acho que Paulo ele estava muito cheio do Espírito Santo quando ele largou essa declaração, quando ele soltou para a igreja de Romanos essa declaração. Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, primeiro para aquele povo que Deus escolheu desde o começo, como a minha esposa falou, que é o povo de Israel, para aquele que crê ali dentro, e para quem crê fora daquele povo. E essa salvação chegou até mim e até você. Amém? É fato que o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, que está mudando vidas, mas infelizmente existem pessoas que não vivem o Evangelho na sua totalidade. A gente quer abordar um pouco de viver o Evangelho como o estilo da minha vida. Eu preciso viver o Evangelho como um estilo de vida. E o Evangelho ele tem sido pregado nos lugares mais inóspitos no mundo inteiro. O Evangelho ele é pregado onde é proibido. O Evangelho ele é pregado porque Deus levanta homens e mulheres de Deus, corajosos, para alcançar vidas onde é proibido. E essas pessoas elas são maltratadas, são torturadas e até mortas por causa do Evangelho. Em muitos lugares, o Evangelho é pregado onde é a coisa mais normal do mundo. A gente chega numa esquina, vê alguém com uma Bíblia debaixo do braço, pregando, falando do amor de Deus. As pessoas na rua orando, fazendo célula na frente de casa, em comunhão. E as pessoas sabem que é crente e tudo de boa, certo? Só que infelizmente, existem pessoas que conhecem Jesus, que conhecem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho na sua totalidade. Existem pessoas que vivem o Evangelho de uma maneira parcial, de uma maneira muito rasa. Muitos jovens vivem o Evangelho de uma maneira muito rasa. Acha que pode vir para a igreja, louvar, adorar, escutar uma palavra, ofertar, mas quando sai daqui, a coisa muda. Eu não estou aqui lançando uma mensagem chapéu, eu não estou aqui falando da vida de ninguém. Eu estou falando de uma realidade que Deus quer consertar na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Amém? Para vivermos o Evangelho em sua plenitude, nós temos que entender alguns aspectos. Amém? Primeiro, Deus nos ama. Cadê um corajoso para me dizer aqui o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16? Rapidinho, um corajoso aqui. Bíblia, cadê o anjo? Reinaldo, vem cá. Vem logo aqui. Para a gente viver o Evangelho em sua plenitude, a gente precisa entender alguns aspectos. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palmas pela vida do Reinaldo. Olha, rapaz, o cara é Bíblia.
Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira indescritível, de uma maneira que a gente não pode medir, a gente não pode calcular, a gente não pode colocar altura ou profundidade. Foi de uma maneira tão forte, de uma maneira tão intensa, que Ele deu o seu único filho, Jesus, para que Ele morresse. Para que todo aquele que cresce em Jesus, cresce em Deus, através de Jesus, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, para a gente viver o Evangelho na sua plenitude, na sua totalidade, a gente precisa entender isso, que Deus nos ama. Segundo, Ele nos escolheu. João, capítulo 15, versículo 16, a parte A do versículo fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, Jesus falando, mas eu escolhi vocês. Amém? E eu designei vocês para que vocês possam ir, para que vocês vão, e para que vocês deem frutos. Então, tem muita gente que fala, eu escolhi Jesus, eu escolhi servir a Deus. Mano, Deus não me escolheu, um cara todo errado, um cara, meu amigo, não tinha correção aos meus próprios olhos, mas Jesus me escolheu, Jesus, Ele te escolheu, Jesus, Ele me mostrou o amor dEle, Ele disse, olha, Winkley, eu te escolhi. E eu não te escolhi para qualquer coisa não, eu te escolhi, eu te nomeei, eu vou te capacitar para que você possa ir, e para que você possa dar frutos e mais. E que os frutos que você der tem que permanecer. Então nós precisamos entender isso. Deus, Ele nos escolheu. 3. Deus transforma a nossa vida. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Para a gente viver o Evangelho como estilo de vida, a gente tem que entender que Jesus, Ele me faz novo, Ele te faz novo, Ele faz novo qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que Deus não possa mudar. Não existe alguém que Deus não possa transformar. Não existe alguém que, ao se entregar ao amor de Jesus, não tenha a vida transformada. Amém? 4. Isso aqui é muito importante. Deus nos liberta de tudo aquilo que nos afasta dele. João capítulo 8, versículo 36 diz o seguinte: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato são livres. Cara, tem gente que não consegue servir a Deus. Tem gente que acha que não consegue servir a Deus. É porque não buscou em Jesus libertação. Amém? A liberdade que Jesus oferece é totalmente diferente de todo o conceito de liberdade que o mundo prega. O que o mundo prega a respeito de liberdade? Não, mano, vai lá, cara, vai pra festa, vai curtir, fica com a gata que tu quiser, fica com o boy que tu quiser. Meu irmão, não precisa estar dando satisfação não, tu tem 16 anos, a tua mãe não tem que saber pra onde tu vai, não tem que saber que horas que tu chega. Mano, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser, a vida é tua, você é jovem, você é livre. Conceito de liberdade do mundo. Só que Jesus, Ele te oferece uma liberdade que isso aqui não chega nem perto. Jesus, ele liberta a alma da gente. Ele liberta o espírito de todo o mal que fizeram para nós, de tudo aquilo que a gente sente de ruim na nossa vida. E Ele traz uma alegria abundante, uma alegria que você chora, você pula, você grita, você dança, você se alegra, você motiva outras pessoas. E isso é só um pouquinho do que eu estou falando, do que Jesus Ele pode trazer de liberdade para mim e para você. 5. Deus quer que nós sejamos a luz do mundo. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Cara, é muito interessante. Cadê o Jailton? Eu acho que eu e o Jailton, nós somos os caras mais pretinhos da igreja.
Tem quem? O Glaucio. Ah, tá aqui. É nóis, mano. Rapaz, o cara vê 3 pretinhos. 3 potências. O cara pega... A minha esposa não tem nem 1,5 m. Eu não quero cometer bullying, amor. Aí pega uma baixinha dessa aqui e transforma numa potência. Pensa numa discipuladora top. Verdade ou não, Dayana? Se outras discípulas estivessem aqui, iam dizer, porque eu sei que a minha esposa, ela se importa. Eu sei que a minha esposa, ela ora por elas, ela chora por elas. Quando ela pisa na bola, ela chora, ela vai para a presença do Senhor, ela põe na presença de Deus, e depois ela chama a pessoa, puxão de orelha, cascudo, cinturãozada. Não, cinturãozada não. Verdade ou não, Dayana? Potência. Olha a Adriele. Tem 1,5 m, Adriele? Cara, uma baixinha, pequenininha, tem um vozeirão. E louva ao Senhor. E adora ao Senhor. E é emoção, e é poder e tal. Poderia estar cantando no mundo, poderia estar sendo uma artista anual. O que é artista anual na cidade de Óbidos? Só cantar em carnaval. É, maninha. Mas está aqui todo domingo, todo sábado, somando com a gente. E entregando o que tem para o Senhor. Para o Senhor. Amém? Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe, se a gente quer ter Jesus como nosso estilo de vida, o Evangelho é Jesus. Ter Jesus como nosso estilo de vida, a gente precisa se abster, se esvaziar de toda imoralidade sexual, de toda mentira, de toda raiva, de toda angústia, de todo eu, de todo ego, para viver Jesus. E sabe, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quem pensa que o Evangelho é uma coisa chata, é uma coisa monótona, é uma vida que se prende a vir para a igreja, a orar e a ler a Bíblia, está muito enganado. O Evangelho é muito mais que isso. Você sabe o que é? É você andar por aí e as pessoas verem Jesus na sua vida. É a irmã Eldma está trabalhando para cima e para baixo. E onde ela está, faça sol, faça sombra, faça chuva, chuvisco, friagem que não chega para cá, né, irmã Eldma? Jesus usar a vida dela, ela ser Jesus, ser canal de Deus para a vida de alguém. Cara, o Evangelho, ele não é você chegar na igreja, sentar, só louvar, só adorar, escutar uma palavra, depois ir para casa e na semana que vem estar aqui de novo. É muito mais que isso, vai muito mais além. E se você quer de verdade conhecer, se entrega para Jesus. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, deixa Jesus te transformar, deixa Jesus mostrar para você o que Ele quer fazer em você e através de você. Amém? Diante desses aspectos preciosos que aprendemos hoje, fica uma pergunta. Depois desses aspectos, o que eu devo realmente fazer para viver o Evangelho como estilo de vida? Sabe, diante de tudo isso, que a gente precisa aprender que Deus nos ama, que Ele nos escolheu, que Ele nos transforma, que Ele nos liberta, que Ele quer que a gente seja a luz do mundo, sal da terra. O que é que eu preciso fazer, o que é que nós precisamos fazer para que a gente viva o Evangelho, viva Jesus como estilo de vida? Primeiro, se sinta amado por Deus. Galera, eu estava ali por casa e tal, eu vi uns colegas, vizinhos, meninos, aí eu chamei um, perguntei o nome dele, eu comecei a conversar com ele, eu falei bem assim para ele: mano,
tu sabe que Deus te ama demais? Ele parou, ele já olhou para mim de maneira diferente. Você agora para pensar comigo o seguinte: quantas vezes você já pensou que você é amado por Deus, que você é amado por Jesus? Ele falou, nenhuma. Você agora olha para o céu. Ele olhou para o céu. Eu disse, lá em cima tem alguém que te ama. Te ama tanto que ele fez o filho dele descer para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos um dia ir morar no céu com ele. Sabe, você quer viver o evangelho, Jesus como estilo de vida? Se sinta amado. Sabe, a gente vê muitos jovens tristes, chorando, depressivos, com complexo, irados, com raiva, rebeldes, porque eles não sentem amor. Sabe, muitos jovens têm uma família complicada, não tem pai nem mãe presente, e às vezes quando tem pai e mãe presente, não se sentem amados. Só que eu quero dizer o seguinte para você, a Bíblia diz, assim, se o teu pai, se a tua mãe, que formou você dentro do ventre dela, se esquecer de você, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Isso lá no Antigo Testamento. Eu não lembro a referência agora, mas eu posso procurar para quem quiser saber. Sabe, as pessoas, os jovens, as pessoas adultas, crianças, tirando a própria vida, porque olham para um lado, olham para o outro. E a única coisa que sente é uma atmosfera vazia ao seu redor. Quantas pessoas aqui na nossa cidade, há tempos atrás, tiraram a própria vida, estavam com depressão. Você precisa entender uma coisa, aonde você for, com quem você falar, você tem que entender o seguinte, não importa a situação que você esteja passando, não importa a pisada na bola que você já deu, Deus te ama. Você precisa se sentir amado. Se as pessoas olham para você e dizem, rapaz, você não é nada, não é ninguém, tu não vai ser nada na tua vida, tu não vai ter nada na tua vida. Amigo, deixa para lá, bata no peito e diga assim, ei, eu estou nem aí para o que você está falando. Deus me ama. Você precisa ter esse pensamento, precisa ter essa atitude, isso tem que estar embutido na sua mente. Deus te ama. Cara, eu não estou nem aí se eu sou feio, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou pequeno, se eu sou grande. Deus me ama. Eu pisei na bola algumas vezes, pisei. Deus me ama e eu me arrependo e o Senhor me perdoa porque Ele me ama. Outra coisa que você precisa ter, viver, para ter o Evangelho como seu estilo de vida, tenha plena convicção de que você foi escolhido por Deus. Plena convicção de que você foi escolhido por Deus. Se eu perguntar para você, Deus, Ele te escolheu? Você pode dizer sim, Deus me escolheu. Só que depois você pode parar, pensar, vai, analise e tal. Para que Deus me escolheu? Cara, eu vou te dizer um negócio. Se tem um cara que já padeceu aqui hoje, sou eu. Mas sabe o que me fez prosseguir? Foi uma promessa me dada aos 14 anos de idade. E essa promessa foi se estendendo em muitos lugares, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto antes na minha vida, chegavam comigo e diziam, olha, Deus manda eu dizer o seguinte, isso. 1 ano, 2 anos depois, outra pessoa chegava, Deus te manda dizer isso. A mesma coisa. Eu disse, cara, eu posso estar aí, jogado, quebrado, arrebentado, sem família, sem ninguém, mas Deus me escolheu e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu para mim. Você precisa entender isso. Deus, Ele te escolheu, você é escolhido por Deus. Ah, mano, eu nasci, a minha família vem de uma família de Umbanda, vem de uma família de outras coisas, e eu fui separado, eu fui escolhido para suceder. Fulano de tal, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu escutei uma vez uma triste história, recentemente, de que uma criança, ela tinha sido escolhida
para suceder um pai de santo aqui na nossa cidade. Não foi isso que Deus quis para ela, não. Deus não fez com que ela nascesse para que ela fosse escolhida para isso. Se Deus tiver de escolher alguém para alguma coisa, Ele vai escolher você para Ele. Entenda isso. Amém? Seja realmente uma nova criatura. Seja realmente uma nova criatura. Cara, servir a Jesus, eu aceito, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou cheio de amor, eu estou cheio de fé. Glória a Deus, agora é daqui para o céu. Tá, eita Deus de glória. Aí depois, a pessoa tá fazendo besteira. Quando ninguém vê, ele está fazendo alguma coisa que entristece o coração de Deus. Se prostituindo, se drogando, mentindo, roubando, sendo rebelde com o pai, com mãe. Cara, se você entregar a sua vida para Jesus, a Bíblia promete que Ele vai fazer de mim e de você nova criatura. Nova criatura é ser uma nova pessoa em Jesus, sendo um reflexo de Jesus. Mano, como é que eu posso ser um reflexo de Jesus se eu não tenho convívio, se eu não conheço Ele? Rapaz, você já ouviu falar de alguém chamado Espírito Santo? Quando você busca o Espírito Santo Ele te enche, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, você vai aprendendo mais a respeito de Jesus, você vai lendo a palavra, você vai buscando Jesus, você vai orando, e Deus Ele vai revelando para você quem Ele é, Ele vai falando para você quem Ele é, Ele vai mostrando para você quem Ele é, aí você vai ficando cada vez mais parecido com Ele. O próprio Paulo falou assim, mano, vocês têm que ser meus imitadores porque eu sou de Cristo. O próprio apóstolo Paulo falou, sabe por quê? Apóstolo Paulo nunca viu Jesus fisicamente. Outros apóstolos andaram com Jesus, conheceram Jesus, falaram com Jesus, comeram com Jesus. Apóstolo Paulo teve uma visão, Jesus apareceu para ele, quando ele perseguia a igreja, entendeu? Ele disse, rapaz, e aí, tu vai ficar me perseguindo até quando, Paulo? Não foi exatamente assim, eu só estou traduzindo aqui para vocês. Quem é você? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo foi transformado naquele momento. E ele buscou Jesus, ele buscou aprender sobre Jesus, ele conheceu pessoas que viveram com Jesus e o cara ficou cada vez mais parecido com Jesus. Mas se Paulo pôde ser parecido com Jesus sem conhecer Jesus fisicamente, por que eu e você não podemos? A gente pode. Amém? Viva a liberdade que Jesus te dá. Mano, ser crente, servir a Jesus, não é colocar amarras nas nossas mãos, nos nossos pés, não é colocar uma mordaça na nossa boca e a gente viver aprisionado por religiosidade, por padrões. Cara, é lançar a nossa vida dia após dia em Jesus e viver a liberdade que Ele nos traz, liberdade do pecado. Jesus, Ele nos liberta de todo o pecado, gente. Ele nos limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa o nosso ser. Se for preciso, sara o nosso corpo físico do pecado. Ele te liberta da condenação do pecado. Se o inimigo antes tinha alguma coisa para te acusar, hoje ele não vai poder ter nada, porque Jesus veio e te libertou, e você é de Jesus. E faça a diferença nesse mundo. Cara, Jesus, Ele não me chamou. Eu escuto muito isso de um cara que eu admiro muito, chamado Danilo Moda. Eu gosto demais desse cara. Ele fala, mano, Jesus chamou a gente para fazer diferença. Ele transforma a nossa vida e tal, Ele nos usa. É a vontade dEle. Sabe, se a gente realmente se entregar para Jesus, vestir a camisa do Evangelho, Deus, Ele nos usa para fazer diferença nesse mundo.
Sabe, coisas que a gente não podia fazer, coisas que a gente era limitado a fazer, Jesus ele vai, ele usa, ele transforma. Eu vou te dar exemplos aqui. Cara, você pode chegar com alguém, você pode orar por aquela pessoa que está se sentindo mal, que está passando mal, que está passando por algum problema, e Deus ele pode te usar em oração para alcançar a vida daquela pessoa. Sabe, quando está todo mundo aí, naquelas rodadas, falando de alguma pessoa, arrebentando a vida daquela pessoa e tal, e falando isso, falando aquilo, aí A e B não presta, A e B não sei o que, você chega lá e fala assim, mas Jesus ama ele. Cara, ele é de Deus, Deus escolheu, o cara, Deus chamou o cara. Se ele está assim, a gente tem que orar, pagar um preço para que ele fique bem. Sabe, é você enxergar alguma pessoa necessitada, se você puder ajudar, você chega lá, estende a mão, ajuda, e diz, olha mano, Jesus te ama. Eu não tenho muita coisa para te oferecer, mas eu quero te dizer o seguinte, eu só vou sair daqui depois que eu lançar uma palavra no teu coração. E essa palavra é, cara, Jesus te ama. Vocês vão me ouvir falar muito a respeito de Jesus te ama. Não vão enjoar, pelo amor de Deus. Fazia diferença, sabe? Cara, tem um pessoal, eu não sei se é colombiano, se é peruano, um senhorzinho, que eles sempre ficam pelo sinal aí, pedindo esmola. Quem já viu? Sabe, quando eu vejo, eu volto no tempo. Eu fico imaginando os apóstolos chegando com as pessoas que pediam esmola e diz assim, cara, olha, Jesus te ama, levanta, anda, olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Ajudar, estender a mão, dizer, mano, olha, eu não tenho muito, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu tenho um prato de comida, eu tenho um calçado, eu tenho uma camisa, eu tenho algo que pode te dar conforto, que pode te dar calor num período de frio. Agora está impossível essa situação, porque o clima está complicado. Sabe, é você chegar com simples gestos, e a pessoa ela vai olhar para você e vai dizer, cara, o cara me deu uma sandália, está usada, mas ele me deu, ainda disse que Jesus me ama. Sabe, quando você faz algo bom por alguém, isso vai além da sua palavra, vai além do que você quer dizer. Amém? A gente precisa fazer a diferença. Sabe o que tem que fazer parte do seu estilo de vida? Oração, leitura da palavra, jejum. Eu sempre falo para a galera que anda comigo, que trabalha comigo no Difflin, a gente precisa orar diariamente, a gente precisa ler a Bíblia diariamente e a gente precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu vou abrir outro parênteses aqui, eu quero te dizer o seguinte. Quantos aqui tem pai e mãe vivo e estão perto? Mora com pai, mora com mãe, mesmo que não more com eles, mas mora perto. Quantos aqui? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você é chamado pelo seu pai, o teu pai quer falar contigo, 100% das vezes, aquilo que o teu pai está te falando, você quer ouvir? Não. Ah, papai é chato, vem com esse negócio de novo, não sei o quê. De uma coisa eu tenho certeza, é para o teu bem. A Bíblia, mano, mas tem muitas coisas aqui que eu acho chato, algumas coisas que eu não entendo e não sei o quê. A Bíblia, quantos aqui creem que são os filhos de Deus? Eu creio. O Senhor é meu pai, é o seu pai, e está aqui a palavra dele. Muitas das vezes o nosso Pai Celestial vai falar com a gente o que a gente não quer ouvir, através da Bíblia ou usando outras maneiras. Mas a Bíblia é uma das melhores maneiras que você tem de falar com Ele, de ouvir Ele falando contigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já foram tocadas por aquilo que leram na Bíblia, estavam passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de tribulação. Deus fala comigo, o cara pega, abre a Bíblia e Deus fala X em cima. E a pessoa fica, ai meu Deus, falou comigo, é catarro. Galera, Deus fala com a gente através da palavra.
A oração não é um momento de pesar, a oração não é um momento, poxa, eu tenho que orar, porque se eu não orar, tem que orar. A oração, você não pode ter a oração como um momento de obrigação, como um cumprir tabela. A gente precisa entender que a oração, quando a gente dobra os nossos joelhos e ora, ou se você faz como eu gosto muito de orar andando, ou sentado. A oração é o privilégio que nós temos de falar com Ele. É abrir o coração, é expressar os sentimentos. Tá triste, tem gente que só ora quando está triste. Experimenta orar quando está com raiva. Espírito Santo, eu estou com muita raiva do Jefferson. O Espírito Santo do Jefferson passou por mim e não me deu uma carona naquela popzinha que ele anda. Eu estou com raiva dele. Mas Senhor, eu quero amar o Jefferson. Abençoa a vida do Jefferson. Aí vai transformando. Não é indireta não, tá, mano? Mas se eu estiver andando, me dá uma carona, tá? E aí, orar quando está feliz. Senhor, muito obrigado porque eu ganhei isso, porque eu fiz isso, porque deu certo e tal. Senhor, poxa, não deu certo, deu errado isso aqui, mas eu confio no Senhor. O Senhor vai me direcionar e tal. Comunhão com seus amigos que servem a Deus junto com você. Tem que fazer parte do seu estilo de vida. Outra coisa que top. Sabe o que tem que fazer parte do nosso estilo de vida? Sobrenatural. Galera, experimenta se jogar com um passo de fé atrás do outro no sobrenatural, orando pelos enfermos, pedindo para que Deus ele opere sinais e maravilhas, pedindo para que Deus ele te use de alguma maneira. Rapaz, Deus ele vai te usar. Da maneira que você menos imagina, Deus vai lá e Ele vai te usar, e você vai ver o sobrenatural dia após dia, e você vai ver Deus agindo em você e através de você. A fé precisa fazer parte do nosso estilo de vida, e principalmente a santidade. Porque não tem como viver tudo isso, se a gente não viver em santidade. O que é viver em santidade? É viver separado do pecado, é viver, entendeu? Uma vida que agrade ao Senhor, é viver uma vida onde a gente não vai pisar na bola e entristecer o coração de Deus. O que tem que fazer parte do seu estilo de vida é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Fique de pé nessa noite. O que tem que fazer parte do seu estilo de vida é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Ah, mano, eu não sei fazer nada disso. O Senhor dá graça e você aprende. Olha aqui para mim. Olha para esse preto que vos fala. Como você está vivendo? Como o Evangelho tem sido na sua vida? O Evangelho tem sido um estilo de vida para você? Ou será que você vive como alguém que não conhece Jesus? Como você vive no seu secreto quando ninguém mais te vê? O Evangelho requer mudanças. Aí eu te faço uma última pergunta. Você pode mudar por Jesus? Porque o que ninguém mais podia fazer por mim e por você, Jesus foi lá e fez. Feche seus olhos.